Em 1981, o Brasil chegava a 17 anos de ditadura militar e avançava lenta e gradualmente no processo de redemocratização. Porém, a fracassada tentativa de atentado ao Rio Centro mostrava que esse processo não seria tão seguro como prometiam os militares. Nessa mesma época, chegava aos cinemas brasileiros Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman. Adaptação da elogiada peça de 1958, escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri, traz como foco uma família de operários em São Paulo. Tião, interpretado por Carlos Alberto Richelli, almeja crescer no trabalho a qualquer custo para se casar e dar uma boa vida à namorada grávida, Maria, vivida pela Beth Mendes. Ele é filho de Otávio, personagem do Guarnieri, um operário focado na luta pelos direitos trabalhistas e contra a exploração do trabalhador. E de Romana, vivida por Fernanda Montenegro, uma dona de casa consciente da importância da união do proletariado. Esse choque entre pai e filho move uma história que tem como pano de fundo a opressão do Estado e a delicada situação dos trabalhadores do Brasil naquela época. O filme ganhou 3 prêmios no Festival de Veneza de 1981 e é considerado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, a 14ª melhor produção da história do cinema do país. Por isso, o Cine7 celebra os 40 anos do lançamento desse clássico do cinema brasileiro, com as presenças nesse podcast da Camila Henriques e do convidado Wallace Andreoli. Para falar sobre os 40 anos de Eles Não Usam Black Tie, temos aqui a Camila Henriques e o Wallace Andreoli. Vou começar com a Camila, que já está aqui sempre participando com a gente. Camila, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Oi, Caio. Olá, pessoal. Eu ia falar boa noite, mas enfim, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Todo mundo que está ouvindo. E, enfim, estou muito feliz de falar sobre esse filme, que acho que é o meu preferido, assim, brasileiro, e filme em geral é um dos meus preferidos da vida, então... Você assistiu esse filme pela primeira vez quando, Camila? Eu não... Assim, acho que tem uns 5 anos, assim, mais ou menos, assim, quando eu comecei quando eu voltei, na verdade, a ver filmes além do cânone, digamos assim, né? Apesar de que esse é do cânone do cinema brasileiro, mas eu acho que ele ainda não é tão lembrado quanto ele deveria, né? Eu acho que o pessoal parou em 98 no Central do Brasil e meio que lembra às vezes de Glauber, esse tipo de coisa, mas eu digo o pessoal assim, no geralzão mesmo, né? E, enfim, aí eu vi algumas vezes e revi ontem para gravar o podcast. Você já reviu quantas vezes? Tem uma noção? Eu não sei. Não, acho que umas 3 vezes, assim. Não foi muito. Não é tipo, sei lá, Star Wars que eu vejo todo ano, assim. Porque não é um filme agradável de ficar assistindo, né? Assim, não é um feel good movie, né? Mas acho que reassistir, né? O Wallace pode falar sobre isso mesmo, porque ele tem muita publicação em relação à história do Brasil, né? Acho que é importante a gente reassistir esses filmes que dialogam tanto com o que a gente está vivendo, infelizmente, né? Acho que muda também o nosso sentimento em relação a eles e assistir agora, nesse momento que o Brasil está passando, e pós-Paulo Guedes, aliás, durante Paulo Guedes, é uma experiência bem indigesta, apesar do filme ser ótimo. Beleza, então, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o Wallace Andreoli. Seja bem-vindo, Wallace, obrigado pelo convite. E para começar, eu queria que você se apresentasse, onde que as pessoas podem encontrar o teu trabalho, enfim, relacionado ao cinema. Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado, Caio, um prazer estar aqui com você, com a Camila. Reforço as palavras da Camila, também sou um fã de Eles Não Usam Black Tie, para mim também é uma alegria poder conversar um pouquinho sobre esse filme.
acho um dos melhores da história do cinema brasileiro, acho o Leon Risman um dos nossos maiores diretores também, e, enfim, tantos outros grandes nomes que estão aí envolvidos nesse filme, né? Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, e Bette Mendes, e tantos outros grandes atores e atrizes do cinema brasileiro. Bom, me apresentando rapidinho, né? Eu sou historiador, professor de história, sou crítico de cinema também, e escrevo no site Plano Aberto e na revista Contrabando. São os dois espaços em que eu escrevo atualmente, onde o pessoal aí pode me encontrar meus textos. E estou também sempre aí nas redes sociais, Instagram e Twitter principalmente, @WallaceAndrioli, quem quiser me procurar. É isso. E Wallace, quantas vezes você já viu o filme? Qual foi a primeira vez que você assistiu Eles Não Usam Black Tie? Como é que foi a tua experiência, a tua ligação com o filme? Eu acho, se a minha memória não está falhando, que eu assisti, eu estava na faculdade, isso deve ter uns 15 anos quase, assim, que já denuncia aí a minha idade, né? E depois disso eu revi algumas vezes, talvez umas 2 ou 3 vezes, mas eu acho que, ao contrário de outros filmes brasileiros, que é muito comum, conforme a gente vai amadurecendo, a gente ir entendendo melhor alguns desses exemplares de um cinema moderno brasileiro, ali dos anos 60, 70 e 80, né, principalmente do cinema novo, do cinema marginal. O Eles Não Usam Black Tie, desde a primeira vez, foi um filme que me encantou muito. Assim, acho que talvez por ele também ter um formato mais... Não sei se convencional é um termo... pode parecer um pouco pejorativo, mas não é, né? Ele tem um formato mais clássico, né? Uhum. E ele comunica mais imediatamente, eu acho, com o público em geral. E aí, nesse sentido, eu concordo muito com isso que a Camila falou. Ela citou o Central do Brasil, né? Que eu acho que é muito lembrado como um exemplar justamente desse tipo de cinema, né? Um cinema brasileiro muito bem acabado, muito bem feito, né? E que, ao mesmo tempo, tem um potencial de comunicação muito grande. Muita gente se emocionou com esse filme, né? Quando ele foi lançado lá no final dos anos 90. E o Eles Não Usam Black Tie me parece muito semelhante nesse sentido. É claro que não são exatamente o mesmo tipo de cinema. O Central do Brasil está ali mais filiado a um cinema de melodrama, né? O Eles Não Usam Black Tie é um cinema mais abertamente político, mas acho que eles têm essa semelhança de serem filmes com um formato mais clássico, com uma comunicação mais imediata com o espectador, com uma dramaturgia muito fácil do público em geral entrar e se envolver com ela, né? Além da presença da Fernanda Montenegro nos dois, né? E, de fato, eu não acho que... Não é que seja um filme pouco lembrado, né, dentro do cânone da história do cinema brasileiro. Ele é muito reconhecido, mas pelo público em geral, realmente, eu concordo com a Camila. Eu acho que é um filme que poderia ser mais visto, poderia ser mais celebrado, da mesma forma que filmes como o Central do Brasil são celebrados. Beleza, então. Vamos partir um pouquinho aqui para o primeiro contexto, né, do Leon Risman como diretor, e depois a questão do cinema brasileiro, como é que estava aquele momento. E aí eu queria começar com a Camila, falando do Leon Risman. A Camila fez uma maratona agora, nesses últimos dias, assistiu vários filmes do Leon. Camila, queria que você falasse um pouquinho dessa filmografia, marcas, características das produções, o que você achou? Bom, assim, minha visão breve do que eu assisti da filmografia do Leon e de coisas que eu revi, né? Isso com o pensamento de que ainda falta coisa dos curtas para ver, e ele tem filmes assim que estão perdidos, né? Que por conta de questão assim de distribuição, remasterização, enfim, é uma filmografia que ainda tem coisas para serem descobertas. Mas a minha análise assim, é que é um diretor que realmente apresentava o povo brasileiro nas suas particularidades. Ele era dessa geração do cinema novo, mas ele também tinha uma relação muito forte com o pessoal do teatro de arena, por exemplo. Foi justamente onde nasceu a peça, né? Eles Não Usam Black Tie, que
E o Teatro de Arena era marcado pela apresentação de obras e pela associação de artistas politicamente ativos, como o Gianfrancesco Guarnieri, né, que é o autor da peça e escreveu o roteiro também, e Augusto Boal e Paulo José, enfim. E antes de falar exatamente da filmografia dele, acho que é importante a gente destacar que os filmes dele que estão disponíveis para serem assistidos, inclusive Eles Não Usam Black Tie, eles passaram por uma restauração da Cinemateca Brasileira, isso com aporte de edital, e eu acho que é muito importante a gente falar isso nesse momento em que a Cinemateca agoniza, né? A gente tem que, toda oportunidade, lembrar da importância dessa entidade, né, de nos dar acesso às obras do cinema nacional, né, com qualidade de som, e aí o ABC da Greve também, que é um filme que foi lançado depois da morte do Risman, com uso de muito material que tinha sido feito justamente quando ele estava pesquisando, né, o Eles Não Usam Black Tie, é um filme também que, quando você começa a assistir o filme, já aparece lá, né, que foi remasterizado e tal, e tem muitos filmes dele que estão no YouTube. Mas, falando em linhas gerais da obra dele, eu destacaria, claro, A Falecida, que foi a estreia da Fernanda Montenegro, com quem ele viria a trabalhar no Black Tie, e é uma adaptação do Nelson Rodrigues, e é um filme que eu gosto muito. Ele já mostra a preocupação dele em mostrar o povo brasileiro nesse, digamos assim, nesse microcosmo, e nisso tem também uma presença muito forte da música. A gente tem a trilha do Nelson Cavaquinho, né, Luz Negra, que é uma música que eu gosto muito, e o Nelson Cavaquinho seria objeto de um curta do Risman depois, e o Risman fez várias coisas com música também, né, vários filmes relacionados à música. E voltando à Falecida, ele tem esse viés de mostrar a classe proletária e como ela convive, né, com seus pares. E eu tenho que destacar que a Fernanda Montenegro já mostra aquela genialidade que a gente veria no Black Tie, por exemplo, de uma forma tão madura. E a gente tem também uma brincadeira com essa paixão do brasileiro pelo futebol. E é importante destacar que o Brasil, quando o filme foi lançado, já era campeão do mundo, né? Bicampeão do mundo. No 65, ele já tinha ganhado 2 vezes na Copa. Isso. 2 vezes. E o encerramento dessa história... Pois é, eu não vou dar spoiler, mas assim, o encerramento dessa história com as lágrimas, né? Do viúvo, né? Com o pano de fundo do futebol, assim, dá uma dimensão bem poética, né? Por que ele tá chorando? Pelo time ou pela mulher? E é uma coisa assim muito brasileira, né? Assim, acho que ele captou muito bem o povo brasileiro de uma forma diferente que outros cineastas daquela época faziam. E aí eu tenho que falar também do São Bernardo, que é uma adaptação do Graciliano Ramos, que ele lançou em 72, que é um filme também que fala da classe proletária, mas ele aborda ascensão social e guerra de pensamentos, que a gente também veria no filme com o Guarnieri, né? E assim como o Eles Não Usam Black Tie, dá um sorrisinho de nervoso ver esse filme, porque tem uns comentários assim sobre comunismo, os comentários que fazem parte do contexto da obra, né? Mas os comentários que a gente escuta em jantar de família, assim, se você tem o azar de ter parentes, enfim. E tem um filme também dele que muita gente acha que destoa um pouco, eu concordo, mas eu não estou no time das pessoas que odeiam, que é o Garota de Ipanema. Eu acho que é uma coisa meio que para inglês ver, né? Mas ele tem uma aura que eu acho que me remete muito ao cinema oitentista, dos filmes de música mesmo, Garota Dourada, Menino do Rio, que eram filmes que eram moldados muito pelo imaginário do Rio de Janeiro. E, para encerrar, tem que falar que não tem como não falar de Eles Não Usam Black Tie sem mencionar o ABC da Greve, né? O filme que, como eu disse, foi embrionado na pesquisa para o Black Tie, né? E que é muito importante para a história do país, porque ele realmente capta os movimentos grevistas em São Bernardo do Campo. E, claro, aí tem a figura do ex-presidente Lula, é muito fundamental nesse filme. A gente tem imagens de arquivo preciosas, assim, ver a ascensão dele, né, as palavras e atitudes dele, né, e como era realmente algo que captava, que encantava as multidões, né, é algo bem poderoso. Eu acho que é muito interessante assistir os 2 filmes, né, porque eles se complementam, apesar de não ser obrigatório. Inclusive, na ABC da Greve, se eu não me engano, aparece a Beth Mendes, que foi sempre muito atuante politicamente, e que integra o elenco do Eles Não Usam Black Tie. Então, acho que é um cineasta que nunca
deixou de lado assim, essa questão política. Eu acho que sempre teve uma crítica muito forte no trabalho dele, e o Wallace pode falar melhor em relação à ditadura, né? São filmes assim que foram lançados já nesse momento em que o Brasil estava vivendo a ditadura, então eles são muito frutos de sua época. E é engraçado, são filmes que, mesmo o Garota de Ipanema, eu acho que não envelhece, porque eu estava vendo eu acho que eu não sei se foi o Inácio Araújo que falou, mas ele capta muito bem essa alienação daquela juventude classe média do Rio de Janeiro, né? E a gente tem Chico Buarque participando e tal, enfim, não sei se eu falei muito, se eu falei besteira. Fique à vontade, pare de coisa. Wallace, eu queria que você também falasse um pouquinho, né, sobre essas marcas, e também já aproveitando a questão do lançamento da época, como é que estava o cinema brasileiro, a relação com a ditadura ali no final dos anos 70, início dos anos 80, que é quando Eles Não Usam Black Tie é produzido e é lançado. Beleza. Só complementando o que a Camila falou, né, o Leon, ele tem uma trajetória política de vinculação ao Partido Comunista Brasileiro, né, popularmente conhecido como Partidão, e ele manteve essa vinculação até o fim da vida dele, né? Então, mesmo quando ele se aproxima ali do Lula no final dos anos 70 para fazer o que depois viria a ser o ABC da greve, né? Ele continua ali com uma leitura comunista, né? Claro, o comunismo aqui traduzido por essa experiência da realidade brasileira, né? Que também é muito própria. E eu acho que isso essa é mesmo a grande marca do cinema do Leon. Nesse sentido, eu concordo totalmente com a Camila. É esse olhar muito brasileiro que está presente nos filmes dele, né? Esse olhar muito atento para a realidade brasileira, para as mazelas brasileiras, mesmo que esse olhar seja mediado de alguma forma por uma sólida formação comunista que ele tinha, né? Então, mesmo que ele fosse ali um sujeito que leu Marx, um sujeito que tinha essa formação muito bem consolidada, e inclusive outros cineastas do cinema novo que conviviam com o Leon falavam isso dele, né? Que ele era deles ali, ele era o que era politicamente mais bem formado, né? Mais, enfim, que tinha um pensamento político mais sólido mesmo, né? Vinculado ao marxismo. Mas esse marxismo no cinema do Leon, eu acho que ele aparece sempre também muito filtrado pela realidade brasileira, né? Acho que essa predileção que ele tem, por exemplo, por filmar aspectos da música brasileira, do samba, né? Acaba sendo também um exemplo disso, né? Como que ele tem essa sensibilidade também de entender essas particularidades da cultura brasileira e ao se aproximar de manifestações como o samba, não fazer isso simplesmente propondo ali, de repente, uma leitura marxista mais ortodoxa, né, que talvez veria aquilo com um certo preconceito, mas não, né, ele está sempre tendo essa sensibilidade muito aguçada para abordar esses temas. Também quero concordar com a Camila com relação ao São Bernardo, acho uma obra-prima, é o meu preferido do Leon, acho que é o ápice do cinema dele, o momento em que ele consegue ali atingir um grau de sofisticação estética e dramatúrgica que acho que poucos cineastas no cinema brasileiro conseguiram ao longo da história do nosso cinema. E com relação a esse contexto, né, da ditadura militar e do lançamento do Eles Não Usam Black Tie, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, né, que o cinema brasileiro durante a ditadura militar tem muitas entradas para a gente analisar esse cinema, né? Uhum. Porque eu acho que durante muito tempo, né, um certo senso comum tratou o cinema brasileiro dessas décadas de 70 e 80 ali muito por aquela perspectiva do que a gente convencionou chamar de pornochanchada, né, com um certo preconceito de que o cinema brasileiro se resumiria a sexo, palavrão e tal, o que
é preconceituoso com o cinema brasileiro e é preconceituoso com a pornochanchada também, é uma falta de compreensão, é um olhar muito redutor sobre o que era esse cinema, que também era muito plural, e ao mesmo tempo acho que dentro de uma perspectiva mais acadêmica, da crítica de cinema, também se criou um certo senso comum do que era o cinema brasileiro dessa época, muito focado no cinema novo, né? Como se o cinema novo resumisse todo o cinema relevante feito no Brasil naquele momento, e hoje eu acho que a gente já teve muitos avanços, né, na historiografia do cinema brasileiro, na própria crítica de cinema, no sentido de reconhecer outras vertentes também, que tinham importância nessa época e que produziram também filmes que são importantes ao longo também, que também tem esse fator, né? Quando a gente fala em cinema e ditadura militar no Brasil, a gente está falando de 21 anos de ditadura, né? Então muita coisa acontece num período de 2 décadas, né? E aí, com relação ao período específico em que o Eles Não Usam Black Tie foi lançado, bom, é um filme de 81, e aí, o que estava acontecendo em 81? Né? É o momento da chamada abertura política, né? Um momento ali de transição, né? Alguns historiadores vão entender que ali já seria um momento de transição da ditadura para a democracia, uma longa transição que só se concluiria para alguns em 85, com a eleição indireta do Tancredo e do Sarney, para outros só em 88, com a nova Constituição, né? Mas, de toda forma, é um período marcado por uma certa flexibilização da atuação repressiva do Estado, né? A gente tem ali em 79 a aprovação da lei da anistia, que permite que muitos exilados retornem ao Brasil, possam novamente se organizar politicamente. A gente tem uma flexibilização também da censura, a censura ao cinema, a censura às artes. Ela vai, nesse momento aqui, pelo menos inicialmente, ela perde um pouco o seu caráter mais político, no sentido de proibir filmes, proibir obras por temáticas que eram abertamente políticas, consideradas críticas ao governo, por exemplo, críticas à tortura e a outros temas semelhantes que eram considerados incômodos, né? A gente tem o retorno das eleições diretas para governadores, né, ali em 82. Então, esse momento de um afrouxamento dessa repressão da ditadura. Sim, e o mais importante, né, em 79 a gente também tem o fim da vigência dos atos institucionais, né, sendo o mais importante deles o AI-5, que era uma legislação que estava acima da Constituição e que permitia ali ao Estado brasileiro restringir uma série de direitos da população, né? Então, é esse momento de uma flexibilização política, mas que não é linear, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tinha essa ditadura afrouxando os mecanismos de controle, existiam forças de pressão dentro do próprio Estado que eram contra esse afrouxamento, que eram contra essa abertura política, né? Então, não é à toa que em 81, que é o ano justamente do Eles Não Usam Black Tie, acontece o famoso atentado do Rio Centro, né? Que foi um atentado da chamada linha dura da ditadura